Se na Idade Média a escolástica incorporou o aristotelismo ao cristianismo, no Renascimento a oposição a esses tempos obscuros fez-se a partir da reabilitação de Platão. O primeiro dos representantes desse platonismo que pretende rejuvenescer o cristianismo, libertando-o da aridez e dos impasses do aristotelismo escolástico, é Nicolau de Cusa. Mas ele não consegue conhecer a Platão que os manuscritos gregos mostram. Morre exatamente na época em que Marcílio Fitino trabalhava na tradução dos Diálogos. Assim, seu platonismo remonta antes ao neoplatonismo de Plotino, passando por Santo Agostinho e certos autores medievais. Como eles, sua preocupação básica é a teologia, e nesse sentido, Cusa ainda participa do mundo medieval. Mas sobre outros aspectos é propriamente renascentista, como se verá mais adiante. Nascido em 1401 na cidade alemã de Cusa, ou Cues, Nicolau frequenta várias universidades. Não se torna, porém, um teólogo universitário, mas membro da hierarquia da igreja. Cardeal e bispo em Brixen e depois nomeado vigário-geral de Roma, sede do papado. Também participa ativamente das tentativas de conciliação das várias seitas em que se divide o cristianismo de então. Essa atitude já revela a preocupação renascentista com a tolerância religiosa. Mais do que isso, é a manifestação prática da teoria de Nicolau de Cusa sobre a consciência dos opostos. As diversas religiões que a razão lógica separa em seitas conflitantes são para ele expressões aproximativas de uma mesma verdade divina. Isso acontece porque o procedimento racional, lógico, não é apropriado para abordar as questões teológicas. Deus é inacessível à razão lógica. Para Cusa, a filosofia aristotélica, inteiramente baseada no princípio lógico da não contradição, apenas consegue dar conta das realidades finitas do mundo da natureza. E quanto a Deus em sua realidade infinita? Entre o finito e o infinito, há um abismo que o conhecimento do tipo lógico é incapaz de ultrapassar. Ainda mais porque no infinito há uma coincidência entre os opostos. Uma curva, por exemplo, infinitamente grande, não coincide no limite com uma reta? É preciso que o homem reconheça os limites da sua capacidade de conhecimento, ou, em outras palavras, de sua ignorância. Essa adulta ignorância, expressão de Santo Agostinho, que dá título à principal obra de Nicolau de Cusa, não é apenas a confissão da impotência da razão humana. É também uma sabedoria que percebe sua fraqueza e que, socraticamente, sabe que não sabe, e disso faz uma via de acesso a Deus. Mas como é possível, se ele, Deus, é infinito, a própria consciência dos opostos? Do mesmo modo, responde Nicolau de Cusa como um polígono que se aproxima do círculo na medida em que seus lados vão se multiplicando ao infinito. A douta ignorância consiste em formular infindáveis conjecturas sobre Deus, mesmo sabendo de antemão que a compreensão total a seu respeito é impossível. Para Nicolau de Cusa, Deus, como um uno de Plotino, envolve a totalidade do universo em seus múltiplos aspectos, até mesmo contraditórios. Com isso, resgata-se a dignidade do homem, que é a imagem do divino e que resume como microcosmos a unidade múltipla do macrocosmos. A noção de infinito de Cusa leva a uma surpreendente concepção do universo. Imagem de Deus, mas não idêntico a ele. O universo não pode ser o divino infinito, mas deve ser uma espécie de infinito no sentido em que não apresenta nem começo e nem fim. Não há então motivo para buscar um ponto central. A Terra não está no centro do universo. Do mesmo modo, a clássica distinção entre supralunar e sublunar perde sentido. Não há mais hierarquias na ordem do universo, e a Terra, tão nobre quanto os demais astros, também deve se mover. Embora ignorada em sua época, essa concepção original do universo, elaborada sem o recurso da astronomia, rompe com a teoria aristotélico-ptolomaica, que havia se tornado então doutrina oficial da Igreja.
e é também nesse terreno um novo mundo que está sendo descoberto. Pensar não dói.